E aí, jagunçada? Rapaz, finalmente conseguimos. Vamos inaugurar aqui o novo podcast do Arte Final. Aliás, já acessou o Arte Final hoje? www.artefinalhq.com.br. Lá você encontra os nossos podcasts, os artigos, os links todos da gente. Comprar na Amazon através dos nossos links e ouvir os nossos podcasts em todos os agregadores também. E tudo aquilo mais que o Marcos fala toda semana. E eu não vou ficar repetindo aqui não, porque hoje é um dia de celebração, comemoração e tiro no alvo. Finalmente, depois do processo seletivo todo, não tivemos nenhum inscrito e acabei pedindo ajuda aqui para o Luiz, nosso parceiro lá no Avante Vingadores e host lá também. Aqui não tem host, aqui é um programa democrático como o seu protagonista, o Gavião Arqueiro. Esse é o Aljava de Gibis. Não temos ainda orçamento para fazer a vinheta, é apenas o primeiro programa. Estamos buscando patrocinadores também agora. Mande o seu Pix, mande a sua energia positiva aí, porque vamos tentar fazer um programa duradouro. Então, já deu o spoiler aí, tá? O seu olá, Luiz. Olá, tudo jóia? Pronto, mais uma vez digo aqui, acertamos no alvo com essa equipe vencedora, só os melhores, a elite dos fãs do Gavião Arqueiro do Brasil, talvez no mundo. Vamos começar falando logo, a gente vai seguir aqui aquele esquema que a gente começou na Avante Vingadores, que deu sucesso mesmo e nos rendeu contratos milionários. Vamos fazer uma panorama geral aí da carreira deste grande Vingador, Clint Barton, indiscutivelmente o Vingador mais importante, concorda, Luiz? Sem ele, nada do sucesso dos Vingadores de 60 anos seria possível. Exatamente. A galera começa a falar aí que é o Capitão América, que deu a liga nos Vingadores e tudo mais, com perdão do trocadilho aí. Mas pra mim sempre foi o Gavião Arqueiro. Até o bando do Capitão, que foi quando o Gavião Arqueiro mudou de lado ali e virou herói de verdade. Os Vingadores eram só um grupinho. Eu tô sentindo o hate de algumas pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento. Vou passar dias aqui com a minha orelha vermelha, Luiz. Acho que os fãs dos X-Men vão concordar, né? E os fãs da Vespa vão discordar, os fãs do Gigante barra Homem-Formiga, barra Vespo, barra Jaqueta Amarela, etc. Né? Todos os malucos, literalmente, que gostam do Hank Pym. Aliás, Hank Pym ou Hank Pym? Eu não sei. Só perguntando pra ele mesmo. Eu acho que é Pym, né? Eu vi outro dia Quanto Mania, inclusive vamos comentar disso em breve num podcast correto, mas eu acho que é Pym mesmo. Enfim, esse é um podcast democrático, já disse, como todos os podcasts da família do Arte Final, então cada um tem a sua pronúncia favorita e pode falá-la como quiser, sem que os outros membros critiquem, escarneçam, pelo menos ao vivo. A gente tira na edição final para não parecer que é bullying. E vamos começar aqui falando do Gavião Arqueiro. Ele é um personagem criado pelo Stan Lee, pelo Don Heck, o desenhista Don Heck, né, lá das antigas. E ele aparece na primeira vez, não em Vingadores, como tem gente que acha, né? Mas em Tales of Suspense. Né? Contos de Suspense, número 57. Ele ainda vai fazer algumas aparições ali, como um pretenso herói bem intencionado, mas que é levado pelo ludibriado, né? Levado para o mau caminho, por uma viúva negra que é bem vilã na época, né? Ela é uma vilã do Homem de Ferro, uma espiã russa que está tentando seduzir o Tony Stark e roubar segredos militares. E só depois também ela vai ser mais uma dessas que se regenera. E a gente vê para esses retcons todos que tem hoje que ela é uma agente secreta, que ela mudou de lado e tudo mais, mas ela é bem aquela femme fatale clássica, né, dos gibis da época e que é vilã mesmo. Aquela coisa toda do leste contra oeste, comunismo, capitalismo, enfim. E ela seduz, como ela tenta seduzir o Tony Stark, ela seduz o Clint Barton e o convence a trabalhar para ela como se ela fosse uma heroína. Né? Então ele acaba ganhando uma peste de vilão, que ele nunca quis ser, e aceita depois entrar nos Vingadores para limpar o nome dele. Eu acho curioso nessa febre criativa que o Stanley teve, que o pessoal, muita gente critica ele porque ele ser meio espertalhão, querer aparecer muito, botar a cara dele na frente do talento do Jack Kirby, do Steve Ditko e tal. Mas assim, eu acho interessante uma ideia. Eles
criavam personagens, uma cornucópia de personagens de todos os tipos que ele criava na época, mas eu acho curioso que o Gavião Arqueiro é mais um, assim como a Viúva Negra, assim como o Wonderman, né, o Magnum, lá no começo, o Cavaleiro Negro, o Mercúrio, a Feiticeira Escarlate também, por exemplo, que é aquele vilão que não, ele estava controlado, ele estava precisando fazer um crime para salvar a família, alguma coisa desse tipo, sempre abrindo a possibilidade dele ser depois virar um anti-herói, virar um herói. Então eu acho interessante esse conceito que o Stan Lee, enfim, existia na época na Marvel, né? De sempre abrir essa possibilidade, porque assim, você consegue criar mais histórias possíveis, né, interessantes, se você faz dessa forma, né? Um vilão que não é meio vilão e você pode mudar depois, você pode continuar sendo vilão. Porque, assim, outros personagens também eram criados nessa época dessa forma, mas acabavam sendo personagem D, né? Vilão D, que nunca mais apareciam. Como, assim, centenas de vilões, né? Porque ele apareceu primeiro como vilão do Homem de Ferro, né? Como centenas de vilões do Homem de Ferro naquele começo e acabaram esquecidos, né? Mas como esse personagem, o Gavião Arqueiro, ele tem essa polivalência, né? Já começou com essa parte criativa aí do arco, ou seja, já podia meter uma história de circo aí, já podia meter uma história dele ser um ladrão, dele ser um espião, então já abria uma série de possibilidades. Só essa primeira edição aí já abria esse mundo de possibilidades, né? Pronto, você tocou num ponto interessante, que é verdade. O Stan Lee acaba usando isso como uma fórmula, por assim dizer, mas é naquela de jogar mesmo e ver o que cola, né? Bem disse você aí, tem muito personagem que ficou C, D, não apareceu nunca mais. Hoje até, mas você estava comentando com alguns amigos, eles estavam lembrando do Monarca das Estrelas, que alguém até achou que era uma tradução antiga do Senhor das Estrelas, né? Mas não, é um outro personagem que veio naquela outra viagem lá dos Messias espaciais, né? Adam Warlock, o próprio Senhor das Estrelas e tudo mais, e esse não colou mesmo. Ele tem até uma brincadeira com um Skywalker no nome, ou soa parecido, não lembro bem. E o Gavião Arqueiro é um que talvez tenha chamado a atenção, né? O Don Heck desenha muito bem aquele uniforme clássico dele, né? O capuz roxo e aquele rosinha, sei lá como é que chama aquela cor. E foi ficando, ao longo dos anos foi ficando mais claro o roxo, né? Virou azul, enfim. Mas é bonito, eu tenho uma queda por personagens que são arqueiros, menos pelo arqueiro verde, surpreendentemente. Eu acho o arqueiro verde um baita conceito, mas tem histórias que não, no geral não me chamam muita atenção. Fora um caçador da vida, outro assim, né? Mas eu gosto de personagens, quando eu jogava RPG, sempre fazia personagens arqueiros, e o Gavião Arqueiro foi um que me cativou desde que eu comecei a ler nos gibis. Essa é uma prova que o Gavião Arqueiro é mais interessante do que o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde é legal só no desenho. O Gavião Arqueiro é interessante em todas as mídias. O Arqueiro Verde é legal você falar sobre ele, não você ler o gibi dele, entendeu? Salvo as exceções de fases, assim. E outra coisa que você falou interessante é isso do circo, né? Os pais dele morrem, o pai dele morre num acidente de carro, e aí ele vai para adoção com o irmão, esse irmão que já é um retcon de anos depois, né? Que é o Barney Barton. E eles vão pro circo e lá ele é treinado pelo espadachim, que vai se tornar também, né, um vilão e depois um vingador, que é o mestre dele. E por um outro funcionário desse circo, que é o Flecha Certeira, o Trick Shot. E depois até esse irmão dele vai se tornar o Flecha Certeira 2. E tive dificuldade aí, teve que pesquisar aqui em off o nome do Trick Shot em português, né? Porque Flecha Certeira realmente eu não lembrava de jeito nenhum. Eu cheguei a ler isso aqui em português, não só em scan, mas eu não lembrava mesmo que o nome ficou esse. É que a maior parte das edições que ele aparece são edições que nem chegaram no Brasil, né? Ele chegou a ser um Gavião Arqueiro também nos Vingadores Sombrios, né? Depois que o Mercenário sai, eu não lembro bem o que acontece, mas o Mercenário que é, né, o Gavião Arqueiro Sombrio, mas depois tem uma troca aí, ou ele já aparece com flecha certeira mesmo, não tô me recordando agora. Mas como não é mais crime a gente gravar podcast de orelha, né? Não precisa pesquisar a fundo para ganhar milhões de views. Então, fiquem aqui com a minha dúvida. Ele tem esse passado de circo mesmo, né? Daí vem até essa teatralidade dele, a roupa e tudo
mais. O Don Heck fala que ele teve inspiração realmente no Robin Hood, né, para criar o personagem. Não necessariamente do roubar dos ricos e dar para os pobres, mas a coisa do arqueiro, um pouco fanfarrão, assim. E eu sempre gostei dessa personalidade dele, né? Meio fanfarrão, meio egocêntrico até. Bem nessa pegada como o Stan Lee, né? Gostava de dar essas camadas aos personagens e você acaba se empolgando mesmo, porque o cara, quando pegava escritores bons, né? Ele dava uma vida bacana ao personagem. Por exemplo, o Mark Gruenwald, depois ele escreve a mensal do Gavião Arqueiro, que tem inclusive coletado em Epic Collection, alô Panini. Uma Epic Collection do Gavião Arqueiro venderia rios de dinheiro, imprimir dinheiro praticamente. E nessa fase, ele já está casado com a Arpia, né, que é aquela Vingadora que apareceu também no MCU. Quer dizer, apareceu em Agentes da S.H.I.E.L.D., né? A gente está sempre naquele estado de incerteza cronológica, se faz parte do MCU ou não faz. A Arpia já é uma agente da S.H.I.E.L.D., que se torna heroína e tudo mais. Anos depois, na fase lá do Bendis, ela vai ganhar superpoderes também, né? Uma versão ali da Super Soldado. Tem esse up na carreira, mas ela é parceira dele um tempo, depois se apaixonam, casam, e aí ela morre e volta. E ele vai trabalhar um tempo como guarda-costas, né, de uma empresa que é a Cross Corporation, Cross Corp, enfim. É uma empresa cujo chefe é o Fogo Cruzado, que é um vilão dos quadrinhos, né, que usa uma roupa toda vermelha com umas cruzes brancas assim, como se fosse aquela cruz da Mira, né, outro vilão aí. Ele parece aquele vilão do Pantera Negra. Ah, o Garra Sônica, é verdade. É verdade, só que ele usa uma espingarda, umas armas assim de pulso, como o pistoleiro da DC também, né? Com um monóculozinho também. É uma mistura do Garra Sônica com o pistoleiro da DC, boa. E esse Cross, inclusive, aparece no MCU, né? É uma adaptação ali, o Jaqueta Amarela do MCU. E depois, eu não sei se é spoiler, ele vai ter uma mençãozinha ali no Quantum Mania, não quero estragar também o filme para vocês. Mais do que o diretor fez? Impossível. Que absurdo, eu gosto do filme. Tem seus defeitos, mas quem não tem, não é mesmo? E o Cross nos quadrinhos não é o senador careca lá da série do Kevin Spacey. Ele é esse fogo cruzado, não se torna Jaqueta Amarela em momento nenhum, nem outro vilão por aí. E o Gavião Arqueiro é o segurança dessa empresa, né? Até descobrir as falcatruas e tudo mais, e aí vem tudo um mote do gibi. E eu acho que um próximo ponto bacana assim, que a gente pode falar do personagem é a fase dele na Guerra Kree-Skrull, que ele tá aparentemente bem desfigurado. O Gavião Arqueiro está nos Vingadores, ele é da equipe lá, mas ele está com outros poderes, ele está cansado lá de se sentir um inútil, achando que é só um arqueiro que acabou as flechas dele, não tem mais trabalho. Ele pega as partículas PIM, ou PINE, eu sempre falei pai, e ele usa elas para se tornar o segundo gigante. E ele usa aquele visual, né? Que ele tem uma máscarazinha, um paninho ali nos ombros, mas é o biquinho do peito de fora, a barriguinha de fora, azul e vermelho. E aí ele vai se tornar gigante mesmo, né? E que é uma encarnação que vai aparecer depois lá no Vingadores Eternamente. E é um poder que ele usa mais uma vez também na Operação Tempestade Galáctica, que em breve falaremos. Que é uma sacudida aí nessa brincadeira, né? A Operação Tempestade Galáctica é uma guerra Kree-Shi'ar. E aí eles fazem esse paralelo com a guerra Kree-Skrull, na qual ele diz, no espaço a flecha nem voa, né? No vácuo. Ok, voa pela inércia, mas não tem muita efetividade contra naves espaciais e alienígenas superpoderosos. Então ele pega esse power-up aí e se torna o gigante de novo lá. Ou é o Golias? Eu acho que é o Golias, sim. Ele é considerado o Golias 2. Que o primeiro é o Bill Foster, né? Então é isso mesmo. Ele é o Golias 2. Então, mas tu tá falando de espaço e a utilidade do Gavião Arqueiro. Nesse tipo de edição, acho que é interessante que os roteiristas eles usam o artifício da esperteza, né? Porque é um personagem que não tem mais o que perder, né?
Se for mais na encarada moral de eu vou vencer, porque aquele diálogo, coisa é mais Capitão América em Desafio Infinito contra o Thanos ali. Mas, por exemplo, em Torneio dos Campeões, ele consegue vencer o Grão-Mestre num truque de circo. E é no espaço, ele não tinha mais opção do que fazer. Né? Sim, é verdade. Aliás, Ele consegue resgatar a morte, né? Que a morte foi capturada pelo Grão-Mestre, né? eu fui ler com calma Torneio de Campeões naquela republicação da Panini, naquele formato meio um one shot ali do Coleção Histórica Marvel, né? Que foi uma edição com aquela identidade visual, né? Como se fosse um papel antigo. E eu me toquei que tem um erro de conta lá, né? Pela história, um lado ganha, mas aí o narrador, né? Rouba pro outro lado lá, e aí a conta não bate. É um erro editorial bizarro, assim. Não vou dizer que ninguém nunca percebeu, é. Não, o pior é quando eles acabam a guerra e vão jogar beisebol. Ah, Tipo, é o Torneio de Campeões 2 também, né? Que é uma farofada absurda. E é sacanagem botar um cara que não erra uma bola, não erra um tiro, né? Pra competir beisebol com o resto dessa galera toda. O Gavião Arqueiro devia ficar só de juiz. Uma exibição. Como é aqueles Globetrotters, né? Que faziam só show, não faziam partida competitiva porque não tinha competição com os caras. O Gavião Arqueiro também sai dos Vingadores um tempo, ele vai fundar lá os Vingadores da Costa Oeste. Ele é o líder por um tempo, né? Ele continua batendo boca, desafiando a autoridade. Essa é uma coisa legal. Há quem diga aí, né, que foi um eco do que fizeram com o Arqueiro Verde, né? O Oliver Queen sempre desafiador, mais politizado do que o Gavião Arqueiro, é verdade. Mas essa personalidade mais antagônica seria um reflexo do que aconteceu com o Oliver Queen. Eu confesso que eu não consigo dizer com certeza se isso é verdade ou não, mas se foi feito, se a ideia foi essa, eu digo que a Marvel conseguiu dar um sabor diferente, né? Enquanto o Gavião se tornou um personagem, se manteve divertido, né? Chato, assim, aquele. Não chato insuportável que ninguém aguenta, mas o chato coração de ouro. O Oliver Queen se tornou esse chato insuportável mesmo, né? Sempre fazendo discurso, mandando textão, querendo dar uma lacrada antes mesmo de se criar esse termo. E aquele gibi com o Lanterna Verde, que é um clássico, é verdade, mas tem momentos que ficaram bem datados. É muito textão aquilo ali. Um dos meus desenhistas favoritos dos clássicos, um dos meus escritores favoritos, é verdade, mas não envelheceu bem. foi um Twitter antes do Twitter, né? A É, galera do Twitter vai gostar. a lacrada original, né? Se aquele gibi saísse hoje em dia, meu amigo, nossa senhora, ia ser meme em cima de mim, a galera ia ficar respondendo com o quadro do gibi no Twitter, né? Você imagina o Tom King escrevendo aquilo ali. Ia ter até discussão de quem. Ah, faz isso não. Meu dia tava tão bom, tu me fala, me vira uma imagem Um dessa. abraço para o meu amigo Mauro Elovitch, que está direto aparecendo agora no Jornal Nacional e que sabe que eu não consigo deixar de reclamar do King, né? Mas sim, ele vai formar o jogador da Costa Oeste, ele acaba saindo do próprio grupo que ele monta, né? Ele é aquele guitarrista complicado da época lá, do metal farofa, do hard rock e tudo mais. Briga, sai da banda, monta uma nova banda, daqui a pouco ele briga com a banda também, é expulso da banda e não tem os direitos autorais. É uma coisa engraçada. E ele vai seguir até o. Volta depois para os Jogadores da Costa Oeste e ele segue lá até a dissolução da equipe, né? Que é quando a Arpia morre naquele combate. É um Lorde Pandemônio, Luiz. Você lembra dessa história que eles acabam no inferno, a Arpia, a alma da Arpia fica no inferno também. Você lembra dessa história? Não lembro não, mas era arpia mesmo? Não era um... Depois foi retconeada, né? Que ela é um Skrull. Era uma screw? Não, era um screw. É Umer Skrull, né? A gente não sabe. É, porque eles são, acho que, neutros, né? Não sei como é que chama o gênero neutro, o gênero fluido, não sei como é que chama. Eles são completamente fluidos, né? Em tudo. A própria cultura deles, né? Tem essa fluidez. Mas tem uns que aparentam ser mais masculinos, né? Para os padrões
terrestres, outros mais femininos, mas enfim, também a gente não pode querer essa coerência toda de um gibizinho de ficção científica dos anos 70. Eu já estou bem depois aqui dos anos 70, eu sei, mas eu falo da criação dos Skrulls, desenvolvimento, um escritor pensa de um jeito, outro escritor pensa de outro, um desenhista desenha de um A jeito. gente tá muito Twitter aqui, pensando no gênero de raças alienígenas. E mais ainda do que tem que estar muito grupo de WhatsApp de nerd que está querendo estabelecer uma corrente única da cronologia e conceitos que encaixem em tudo, isso não existe também, né? A gente morre tentando. Enfim, a Arpia morre, né? Entre aspas, e ela vai voltar só em invasão secreta. Ele fica aí solteiro esse tempo todo. Ele morre em massacre e volta. Ele inclusive, ele morre e tem um problema auditivo. Solteiro sim, sozinho nunca. Nunca é. Ele fica catando aí. Não, o Clint Barton já comeu até modelo de vida artificial da Shield, né? Como a gente descobriu depois, quando ele volta. Ele morre, já me adiantando aqui, ele vai morrer. Primeiro ele morre em massacre, né? Com os outros heróis todos. E aí ele volta depois daquela participação horrorosa em Vingadores A Cruzada. Aí ele volta e volta sem o problema auditivo, que essa é uma das primeiras histórias, inclusive, que eu li do Gavião Arqueiro, uma história curta, aqueles tapa-buracos que a Abril botava, em que o Hangar, o Gaitador e a Colombina, que depois vai se tornar a soprano dos Thunderbolts, né, e que vai ser uma Thunderbolt junto com ele. Uma das grandes vingadoras de todos os tempos, né? Tá até Pois é. no Vingadores Até em Vingadores, Eternamente. exatamente. E aí nessa historinha curta, o Hangar e a Colombina, que faziam uma parceria ali, né, os dois com poderes sônicos, eles estavam modulando a voz para atingir, através da audição, fazer uma alucinação visual, né, nos personagens, nos transeuntes, as pessoas à volta, para acharem que é o Gavião Arqueiro e a Arpia que estavam roubando os bancos. E aí, quando o verdadeiro Gavião e a verdadeira Arpia chegam, dizem assim, mas como a Arpia fala assim, mas ele é igual a gente, tudo mais, como assim, como é que a gente está roubando? Todo mundo acha que são eles. E aí ele consegue ver a verdade, né? Porque ele desliga, ou ele está sem o aparelho auditivo dele, então aquele poder sônico não afeta ele. E aí foi uma sacada bacana acho que foi do Peter David, porque é o Franklin Richards, né, que restaura os heróis todos no universo de heróis renasce para o universo normal. Primeiro ele salva todos os personagens, né, que iam morrer em massacre naquela bola de futebol dele, que fica jogando a bola com o monstro Panther da DC, o Homem Coisa e o Howard Pato e etc, né, um universo de bolso que ele cria. E quando ele reconstitui a realidade, volta todos os personagens em heróis retornam, o Gavião Arqueiro já não tem mais problema de surdez. Porque o Franklin Richards não sabia que ele era surdo. Então ele não coloca, não devolve ele com esse problema que ele tinha, né? Agora, Foi praticamente um 0 hora da Marvel, né? essa desculpa, na época você até aceitava, mas aí você pensa assim, sim, então o Franklin já sabia o tamanho do pinto de todo mundo, quem é virgem, quem não é, quem tinha piercing, quem tinha tatuagem na virilha, o Franklin é um voyeur da zorra, só não sabia, a única coisa que o Franklin não sabia é do aparelho auditivo, a coisa mais fácil de ver, a tatuagem na virilha ele sabia. Mas enfim, aí a gente tem o Vingador da Costa Oeste sem a Arpia morre, ali na Tempestade Galáctica, uma cisão dos Vingadores também, né? A equipe da Costa Oeste acaba e a gente vai ter a criação da Força Tarefa do Homem de Ferro. Aí já é uma queda bastante na qualidade, né? Mas o Foi Gavião uma, Arqueiro não está nessa Força Tarefa, né? Ele vai aparecer em alguns momentos dos Vingadores ali nessa época também, mas não é nada muito marcante. essa força-tarefa é do que? É do Peter David? É do John Barnes? De quem que foi escrever essa? Tu lembra? Força Tarefa é do Dan Abnett e do Andy Lanning, né? Que é a dupla que muito tempo depois, o famoso DNA, né? Dan and Andy, foi nos trazer essa ressurreição aí dos Guardiões da Galáxia, naquela que é a minha versão favorita da equipe, que é a equipe ali pós aniquilação, a primeira aniquilação, que é quando juntam, né, o Rocket, o Groot,
a Gamora, o Senhor das Estrelas, o The Axe, que é basicamente a base da equipe do cinema, assim, mas com uma pegada mais de polícia espacial, por assim dizer, né? Alguém tem que ser os Vingadores do espaço. Eles que realmente estavam salvando o universo, né? Enquanto É, os heróis da Terra estavam brigando na Guerra Civil, eles estavam lá salvando o universo, no caso a galáxia, né? é. Aquela saga é muito boa, né? A onda de aniquilação, né? Mas sim, já que já estamos falando de MCU, eu gostaria só de fazer um comentário aqui de leve, lembrando que o Gavião Arqueiro também mantém a sua essência no MCU, apesar de ter muito ali do Ultimate, né? Voltando um pouquinho para os quadrinhos também, a coisa dele ser um agente da Shield, dele ter um treinamento, um passado mais secreto e tudo mais, não ter aquela coisa do circo, não ter todos aqueles elementos. Ele vai aparecer primeiro lá já com a roupa parecida com a Ultimate, com a postura mais de agente da Shield no primeiro filme do Thor, né? Que a gente teve um vislumbre ali, para mim, um dos grandes pontos altos dessa fase 1 da Marvel. E ele vai crescer. A gente tem toda a história do Jeremy Renner, né? Não precisamos falar do que ele quase sofreu, que sofreu na verdade, né? Quase morreu naquele acidente com o veículo de neve. E ele fica puto, porque no primeiro filme dos Vingadores ele é um vilãozinho, né? Sendo manipulado. E no segundo filme ele meio que faz uma exigência mesmo de que participe mais, né? E eu acho que é uma boa virada. Eu gosto, apesar de fato ele passar mais de metade do primeiro filme dos Vingadores com uma marionete do Loki, mas quando ele vira ali, né, que ele tá com sangue no olho por ter sido usado, ele tem o seu momento, não vou dizer que ele rouba a cena, vou ser humilde aqui, mas ele tem momentos muito bons no primeiro filme, aquela sacada bem puxando o quadrinho do David Arquette, né, com o Matt Fraction, daquele salto do prédio, enfim, tem muita coisa bem bacana mesmo do personagem ali. E eu gosto principalmente, para mim, o grande momento dele no MCU é no Edge Ultron, em que ele tá encurralado com a Feiticeira Escarlate e ele diz pra ela assim: olha, eu posso te proteger. Se você quiser, fica aqui escondida, beleza. Mas se você sair por aquela porta, você é uma Vingadora. E isso para mim é muita pegada da equipe dos Vingadores, né? Eu tava tentando deixar esse momento para comentar num Avante Vingadores, mas vamos inaugurar aqui o Aljava com esse momento belíssimo, que é assim, ó, quem tá na hora aqui, vem cá, você tá aí agora, quer ajudar? Você é Vingador, toma a carteirinha aqui e vamos pra porrada. Pode morrer, pode perder um membro, pode perder os poderes, pode sofrer um trauma gigante, pode acabar tendo um filho no limbo e ser estuprada pelo próprio filho do limbo e tudo mais, e a gente não lida com nenhuma consequência disso, mas você vai salvar o dia. E vai ser um Vingador. E uma vez Vingador, sempre Vingador, né? Essa máxima repercute até hoje. Mas sim, eu aproveito, deixa também para falar do Gavião Arqueiro Ultimate, que eu acho que é uma bosta. Você gosta disso? Eu li vários quadrinhos que eu não tinha lido ainda do Gavião Arqueiro pra dar uma relembrada, né? E saber se. Porque assim, eu não lembrava sinceramente dos Supremos, não. Aí eu li aquela minissérie que ele tem, né? Ultimate Sim, Hawkeye. Meu Deus, aquilo é muito ruim. Meu muito ruim. Deus. E adivinha de quem que escreveu? Quem que escreveu? Jonathan Hickman. Aí eu pensei, então é por isso. É o Hickman que escreve a do Thor também, né? A do Thor é muito boa. Do Thor é muito boa. Uma das melhores histórias que eu já li do Thor. É uma minissérie também, muito bem desenhada. Inclusive, eu gostava tanto que eu tinha repetida. Aí fui até conferir aqui, porque tem uma também que é muito boa, que é a do Capitão América Ultimate, que é com arte do Ron Garney, que eu gosto muito, ele tá muito bom nessa fase aí. Essa aí eu consegui recentemente. Só recentemente que eu consegui. Essa é do Jason Aaron, né? E é bem bacana. Gosto demais também. Essa eu também me arrependo de ter doado por aí. A Panini publicou aqui encadernadinho. Enfim. Cara, eu queria retomar um ponto que você tava falando dos Guardiões da Galáxia originais. Uma das vezes que ele sai e volta do grupo é no começo da saga de Korvac, que ele volta, inclusive, com um personagem do Velho Oeste, que é o Defensor Mascarado. Sim. Tem uma
Eu não vou dizer, eu acho que é uma minissérie, né? Não chega a ser uma mensagem, que já foi planejado como uma minissérie, que é o Ocupação Vingadores, que foi assim que foi traduzido. Que ele também tá com um indígena, que eu não me lembro agora o nome, que eu sou péssimo a guardar nome. É Que ele tá o Lobo Vermelho, que é com o que vermelho. aparece com ele no que a gente comentou no Avante até, que é o Sem redição. Vingadores sem edição. Exatamente. Então ele tá ali meio que tipo assim, eu tenho que ficar. Parece aquelas edições que o Bruce Banner tá no meio do deserto, ele volta a ser Bruce Banner Sim, e ele tá meio perdido no Oeste. Então o Gavião Arqueiro tá meio perdido no. Acho que foi até a intenção disso, né? Ele acabou de matar o Hulk na Guerra Civil 2, então ele tá ali meio perdido, aí ele encontra essa reserva. Enfim, é aquela coisa. História Erin Brockovich da vida, né? Tem um pessoal que tá tirando água de um lugar, e aí os indígenas ficam sem água. Até que foi interessante, mas ele meio que dá uns 9 edições, ele dá um mini arco de 2 edições, depois de 3, e aí cada cidade eles vão enfrentando vilões, oprimindo uma cidade de alguma forma, né? ou com alguma questão ambiental também, né? Uma versão ambiental, uma versão meio comunista assim, tipo Arqueiro Verde, né? E ele encontra aquele personagem que é o Batman do Esquadrão Supremo, que eu não sei o nome dele agora. O Falcão Noturno. Falcão Noturno. Falcão Noturno é ajudante dele. E eles acabam fazendo tipo um grupo ali de. É porque em inglês fica Occupy Avengers, né? Então é É, os Vingadores de Ocupação, sei lá. E eles fazem um grupinho lá, enfim, tem as aventuras dele. Eu acho uma coisa curiosa, que assim, o Gavião Arqueiro, ele tem essa. Ele já foi líder e membro e criador de vários vertentes de Vingadores. Desde a época, quando ele entrou lá no grupo no Vingadores 16, né? Naquela da, é a gangue do Capitão, isso mesmo. então, ele não sei se ele tem um senso de se provar, porque ele tá no meio de deuses, e ele, não, eu tenho meu valor aqui. Então ele tá sempre querendo é, é, fazer mais, né? Então ele começa, tipo, cara, você tá se metendo em coisa que você não precisa, já tem gente aqui com poderes demais. Aí ele fica puto e sai. E ele volta pra equipe. Aí tem uma hora que finalmente, não, eu vou criar uma outra equipe. Quando o Visão tem aquele. Ele se junta ao Isaac, né? O computador lá Uhum. do irmão do Thanos. O computador de Titã. Isso. Aí o que é a visão absoluta, né? A Absolute Vision, que é o Visão domina os computadores do mundo todo para tentar salvar o mundo, né? Ser o, como é que chama? A armadura em volta do mundo, que isso é usado na Era de Ultron, esse conceito, Isso, né? bem lembrado. Muito bom. E não, tem que ter um Vingadores, porque os Vingadores sumiram, né? Acho que só o Visão que não tinha ido embora. O Visão é a Vespa, se não me engano. Aí não, tem que ter Vingadores na Costa Oeste também, porque lá tem muito crime, que não sei o quê. Então, vai lá, o Gavião Arqueiro, criar o grupo ele, o Rhodes, né? Que eu não sei se o Rhodes já era o máquina de combate ou tava ainda como Homem de Ferro. Acho que ainda tava como Homem de Ferro, né? A Tigresa, tinha a Arpia, tinha o. Eu só lembro desse agora. Tinha mais algum? Olha, curiosamente hoje a Hasbro anunciou um pack, né? Eu até acho que mandei para você a imagem, Luiz. Que é o Hank Sei. Pym de macacão vermelho. É o Homem de Ferro com um uniforme, a armadura de Centurião Escarlate, a Arpia e a Tigresa. É um pack de 5 ali que recria, na verdade, uma capa, né? A gente está tendo o boneco do Gavião Arqueiro que está sendo lançado agora com aquela motinha voadora dele. E aí a ideia é completar mesmo isso. Não, eu acho que o Gold não aparece ainda nessa primeira encarnação, não. É o Tony Stark também, né? Ele vai lá, ele compra aquele complexo lá em Palos Verdes, né? Ou é Palos Altos, acho que é Palos Verdes, que é a sede, e começa a ter as histórias lá já com o Burnie, né? Que é aquele momento bem legal. Saiu uma boa parte dessa fase aí aqui e saiu recentemente também um encadernado da Panini, né? O mais escuro que o Escarlate, que é a fase em que o Immortus começa a mexer com a feiticeira Escarlate e ela vai ficando mais doida ainda quando ela descobre a questão dos filhos, né? Que não existem. Aí aparece o agente americano para ser líder forçado da equipe. O Gaish se mete também e aí acaba fazendo o afastamento também do Gavião Arminto. O Gavião sai um pouquinho antes disso aí. Mas
ele vai atrás, ele tem essa coisa mesmo de criar equipe, recentemente até, né, relativamente recente. Aí a gente teve o Guerra dos Reinos, ele também monta uma equipezinha ali pra resolver coisa. O Gavião, um arqueiro do velho Logan, né, também, ele tá ali cego já, mas ainda essa pegada de herói. Ele é quase que um Rick Jones, né, mas o Rick Jones que é o heróico de verdade. Eu gosto, assim, um contexto importante também, esse Ocupação Vingadores, né? Como foi que ficou aqui, Luiz? Não me recordo Isso, agora. É, exato. é o Occupy Avengers, ele é ali de 2015, 2016, e tá naquele contexto do Occupy Wall Street, o movimento, né? Que de esquerda, antifascista e tudo mais, muito dessas coisas de flash mobs e mobilizações O pessoal políticas, usando a máscara do V de Vingança, né? que a Marvel não podia usar, né? Exatamente. Mas a gente vai ter essa ideia aí de capitalizar em cima disso. E são histórias legaisinhas assim, mas prometem muito e no final das contas entregam um pouco. Ué, Deixa a desejar mesmo nessa aí. E aí? infelizmente, a Panini não lançou esse começo aí dos Vingadores da Costa Oeste, que é o do Angle Heart, se não me engano, e do Englehart. antes ainda a minissérie, que é do Roger Stern, né? Ela só Uhum. lançou o John Byrne. Talvez, eu não sei se saiu em Epic, talvez seja um jeito de sair mais rápido possível muitas edições no formato Epic aí, que é o novo formato, né? Porque saga não vai sair, né? Sagas que estão saindo estão sendo canceladas, né? Nem sei mais se a gente pede mais as coisas, porque a Panini vai. Não, mas a culpa é da gente que não compra, né? Não compra na pré-venda. O outro lá tava dizendo outro dia que não compra na pré-venda. Não basta você comprar. Você tem que ter. Você tem que ter dinheiro de reserva, assim, o dinheiro de emergência que você tem, deixa pro gás de cozinha, é para comprar gibizinho na pré-venda. Deixa acabar o gás, o seu botijão Só de não, gás. só não entre no Twitter para descobrir quem tá editando esses volumes, essas sagas, esses epic, e os ônibus principalmente, que senão você vai desistir da compra. E retomando aqui, eu tava falando disso, mas eu ia pular pelos jogadores da Costa Oeste mais recentes, daquele Thompson, mas eu, só fazendo um retrospecto aí. O Gavião Arqueiro já fundou, refundou, participou de alguns grupos. Os Vingadores, como a gente já falou aí, foi quando ele conseguiu se firmar como herói, né? Ele, uma época ali dos defensores, em que quem não é Vingador é defensor, ou às vezes é os dois. Aí ele vai fundar os Vingadores da Costa Oeste. Ele pega os Thunderbolts ali de recém se recuperando ainda, né? Eles criaram gosto por serem heróis, apesar dos planos do Brian Zemo, os Thunderbolts originais, hein? Antes do Warren Ellis, antes do Deodato, antes do Renato Sombrio, os Thunderbolts do Kurt Busiek com o Mark Bagley, que pra mim um baita gibizinho vai sair Epic lá fora deles em breve e eu já tô de olho aqui esperando baixar para comprar. É, Sinto que esse Panini lança, hein? Sinto que esse será? Panini lança. Ah, vai ter o filme aí, né? Tem isso, Que mas não vai ter nada a ver com o grupo, né? Mas a Panini sempre tem uns extras especiais, né? Ou coisas faltando, né? Palavras faltando, traduções faltando, coisa que fica em inglês mesmo. Eu prefiro pegar os importados. Sem falar que os gibis americanos são todos, a lombada é toda com as letras viradas para um lado e os brasileiros virados para o outro. Aí misturar minhas épicas americanas com a brasileira vai dar problema na lombada. E, agora que tem o chat GPT, será que agora eles conseguem botar para traduzir essa inteligência artificial? Aí não vai precisar mais revisar? Fica aí o questionamento. não que eles revisassem, né? Não que eles revisassem, exatamente. Mas sim, Não que eles lessem, né? não que eles tivessem bagagem também, né? Como a gente viu outro dia aí, também eles colocando o release do gibi sem nem revisar o release e ficou lá como. Acho que não tem tradução, traduzir a grosso modo, literalmente, vê aí, e ninguém viu. Nem a É. loja que revende o gibi da Panini viu que tinha o erro e replicou o release errado, né? Mas sim, o Clint pega ele tá brigado ali com
com o novo direcionamento dos Vingadores do Bills aqui com o PES. E depois que ele consegue, né? Ele já chega causando ali nessa fase do Bills, que para mim é um dos melhores escritores do Gavião Arqueiro também. Ele entende, né? Essa coisa meio que cai ali na margem entre o legal e o chato, entre o cara que quer ser a voz discordante sempre, mas tem sempre alguma coisa para contribuir. Então ele força, né, os Vingadores a aceitarem a Flama e o Justiça, que até então é um dos novos guerreiros, como membros reserva dos Vingadores. E ele logo depois sai, né? Ele tem um desentendimento e simplesmente ele se manda. Ele vai comprar cigarro e larga os Vingadores lá de qualquer jeito. E ele vai até desses Thunderbolts que estão fugidos. Eles criaram um gosto por ser heróis, né? Apesar do plano do Zemo. E eles estão procurando direcionamento. A Rocha Lunar está tentando ali ser esse norte para eles, né? Porque ela gosta de poder, ela quer, no final das contas, ela ainda é vilã ali e quer usá-los, né, como o gangue dela. Mas a Ela gente. tá ali com uma função meio Emma Frost, né? Tá aí, uma Emma Frost clássica, né? Porque agora a Emma Frost é mãe. Os novos Mutuninhas gostam de chamar ela de mãe. Seria a Emma Frost ali do Renato Sombrio, né? Um pouco antes, né? Pronto. É uma Emma Frost mais profunda, no sentido de uma personagem mais interessante do que simplesmente a Megé que faz bico, faz carão e acaba tendo um coração de ouro. Eu gosto mais dela, dessa anti-heroína ali dos X-Men do Josh Whedon, até, né? Que é uma quase vilã, mas uma personagem que no final das contas se une ali por um bem maior e tá. Beleza, nunca vou me encaixar aqui, mas vou fazer o possível para também não prejudicar a minha raça. Enfim, ele vai. A Rocha Lunar não é tão nobre assim, não. Ela só quer saber dela, somente nesse momento aí. E aí a gente tem a Choque também, que é aquela personagem que eu gostava bastante, até uma personagem que acaba morrendo logo. E ela tenta ser meio que o compasso moral ali da equipe, né? O coração puro. Fã dos Vingadores, ela é muito fã dos Vingadores e ao mesmo tempo fica puta porque os Vingadores só conseguem ver os Thunderbolts como vilões, não dão uma segunda chance, tudo mais. E o Gavião Arqueiro é esse cara, né? Ele teve essa segunda chance dos Vingadores e ele tá querendo oferecer isso agora também. Lembrando, é a Colombina, é o Golias, né? O Golias do Mal, que é aquele do Atos Vingança lá contra o Aranha, quando o Aranha tá com poderes cósmicos. É o Besouro, já falei. É o Tecno. Aliás, o Tecno ele ainda tá vilão mesmo, ele vira um robozão e tudo mais. Enfim, é uma fase muito boa ali do Thunderbolts. Que o Clint assume, né? E acaba até conseguindo um perdão para os personagens, se os personagens andarem na linha e tudo mais. Ele já tem contatos ali com o governo americano. E aí ele volta para os Vingadores depois, ele vai morrer nos Vingadores, né? Em Vingadores a Queda, para voltar. E eu recentemente ele tá de novo nos Thunderbolts, os Thunderbolts ali do perfeito Luke Cage. Eu não sei, Luiz, se você tá lendo esses gibis mais atuais. Tem essa série nova do Jim Zub na Marvel, que tem uns Thunderbolts. Não, agora eu retornei pra ler Os Vingadores Secretos e depois vou ler desde o começo até, sei lá, até onde tem a edição própria do Jovens Vingadores. Mas aí dali eu já consigo pegar só a contemporaneidade aí, que é o fase o final do Aaron, o que virar o futuro, né? Que até chegar lá já o Jade Maqui já pegou, e essas outras minisséries que tenham saído aí nos últimos anos pandêmicos aí. Mas ainda Pois não é. li, não. Em Reinado do Demônio, que é o arco que saiu do Demolidor, virou minissérie, né? Dos Zdarsky, pegando o universo Marvel todo. O Wilson Fisk, que é o prefeito de Nova York, acaba banindo o vigilantismo, né? Os super-heróis de Manhattan como ilegais. Não é bem uma guerra civil, mas existe aí essa proibição. E o Fisk sai do controle nessa saga e acaba que o Luke Cage assume a prefeitura de Nova York, né? Nova York da Marvel é bem movimentada a prefeitura. A gente já teve aí o JJJ, já teve o Rei do Crime e agora o Luke Cage.
entre outros Só, membros aí só ilustres. falta agora o Eduardo Paes. É, praticamente uma Alagoas, uma mistura de Alagoas com o Rio de Janeiro, numa cidade só, nos Estados Unidos fictícios da Marvel. E aí, enquanto o Cage precisa tá buscando apoio político para revogar essa lei, né, e só permite heróis sancionados pela prefeitura, quase uma guarda municipal com superpoderes, ele acaba chamando uma nova equipe de Thunderbolts. Ele vai chamar de Thunderbolts, que é como o Fisk estava chamando antes. E aí o Gavião entra também, um gibi legal, ele tem um paralelo ali, né? Eu não dei continuidade, eu li só a primeira edição. Aí disse, vou esperar terminar o primeiro arco, e já tem uns 3 arcos aí, eu não consegui retomar. Mas tem uma rima aí, né, com os Thunderbolts originais, porque no final da primeira edição vai revelando que todos os personagens ali têm segredos, né? Tem motivos ulteriores para estar ali, ou não queriam estar ali, mas estão sofrendo alguma chantagem, ou precisam por algum motivo e não vão pedir agora isso, né? Vão seguir ali até um momento específico e que pode dar uma merda muito grande. Gosto do Jinzub, eu acho que o Gavião arqueiro dele é bem escrito também, tem essa pegada boa. Que veio aí numa uma mini recente que eu imaginei que não fosse ser publicado aquilo. Isso foi publicado de surpresa, que é o Gavião Arqueiro Queda Livre. Ela é quase que uma continuação daquele especial que você comentou comigo até do Gavião Arqueiro com Soldado Invernal, que também saiu aqui na época do legado, né? Daquela iniciativa ali, meio com um soft reboot da Marvel, em que foi pegando os personagens antigos e novos, aí no Império Secreto, a saga nova, né, o remake ali do Império Secreto, a Viúva Negra morre de forma ridícula, quase tão ridícula quanto o Asa Noturna em Justiça. E aí o Buck e o Clint Esse aí acham... que tu tá falando é aquela do Rosenberg. Não, essa Sim. primeira eu não lembro se é do Rosenberg, mas é Ah, aquela... aquela livre que tu fala. Não, o que é da livre é do Rosenberg, sim, com o Otto Schmidt. Eu falo da primeira com o Buck ainda, que é aquela que é do Trevor Foreman desenhando, que eles fazem um team-up ali para tentar descobrir onde é que tá a Natasha, né? Porque eles têm alguns indícios de que a Natasha tá viva, mas não sabem onde ela Ah, tá. essa edição é muito boa. Essa edição eu li recente, excelente. Esse arco é divertidíssimo. Eu li em Scan e quando saiu aqui eu li também. E essa queda livre eu achei que não ia sair. Nos Estados Unidos ela não vendeu muito bem. Tanto que os volumes 1 e 2 saem físicos, os volumes 3 e 4 só saíram digitais nos Estados Unidos, veja bem. E aí, no digital, ela ganha em vendas, somente pelo já hoje finado, né, Comixology. E aí, a última edição é atrasada, porque a Marvel vai publicar fisicamente os volumes 3 e 4 para lançar assim, física também. É um belo gibizinho ali que o Gavião acaba enfrentando ali a identidade do Ronin de novo, que ele assume, né, quando ele volta ali nos Vingadores do Bendis lá em Renato Sombrio. O primeiro Ronin é a Echo, né, é pra ser o Demolidor e acaba virando a Echo depois da... É, aquele começo ali é meio confuso, né? Ah, eu gosto dos Porque. Novos Vingadores do Bendis, cara. Não, assim, eu acho muito bom. Acho, pô, eu não sou crítico. Assim, aquilo ali não é Vingadores, né? Mas, assim, como o Vingadores morreu na queda mesmo. Quem assassinou foi o Bendis. Mas, assim, como revista normal, é interessante. O problema é que ela é como se, sei lá, 30 edições você não tivesse passado uma semana. Que numa edição foca na Mulher-Aranha, que é Screw, é vilã, é agente dupla, o que é. Aí de repente foca nos vilões lá na balsa, né? No começo, o motim lá. Depois foca, tem um arco com o sentinela. Depois, aí se você vê cronologicamente o que aquilo ali se passa, é quase como se fosse uma série fechada em si, entendeu? Não, eu acho que tem Por uma... exemplo, o Thor do Jason Aaron também. Você lê aquilo ali não deve ter se passado em uma semana. Aqueles 5 anos que ele escreveu o personagem. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco, né? Quando você vai pra pensar, do Seiya voltar pro Japão com a armadura até ele subir as 12 casas, dá uma semana. Perdendo sangue pra cacete, recuperaram ali. Só as 12 casas são 12 horas só.
O resto é uma semana. Assim, voltando aqui, eu gosto dos novos jogadores do Blitz, eu acho que tem uma pegada dos jogadores ali no meio, sim, mas faltam os rostos familiares, né? A galera falou que foi muito glorificada ali ao botar o Aranha e o Wolverine, ficou pop demais, mas Gibi é pop, pelo amor de Deus. Gibi underground é gibi mal desenhado, é gibi do Jeff Lemire, é gibi do. Quem mais? Diga aí, Luiz. Um superestimado desse aí que só quem traz pra cá é Veneta e Pipoca aqui. Exato. Ai, meu Deus, como é que é o nome? Zidru. Mas ele é Zedru? roteirista. Zidru é um belga, né? É um roteirista belga aí, meio hipster, né? Só essa galerinha aí que compra aqueles encadernados de R$ 150 por 50 páginas. É esses gibis com gente depressiva ou então com problemas de outra ordem e que acha que gibi, esse gibi é pra ter hominho dando porrada e poder, explosão. É um filme de ficção científica com uma, um orçamento ilimitado. Não é para ficar chorando, não. Viu? Alô, Tom King vai chorar em outro lugar, vai escrever livro, vai fazer peça indie, alguma coisa assim, bem longe da gente. Enfim, ele foi o Ronin, né? Como eu falei ali, sem os enchimentos todos, ele troca o arco e a flecha por uma espada. Aí quando ele volta, que ele é o Ronin, ele não quer se revelar ainda, e aí a gente descobre lá naquela ediçãozinha que ele vai na Lativéia, a terra da Wanda, e descobre a Wanda, e na verdade não é a Wanda nunca teve lá, é um MVA da SHIELD, que ele tensa com o MVA da SHIELD, enfim, o Gavião Arqueiro também pega todo mundo e mais alguns na Marvel. Hoje já pegou por vilã, por heroína, vilão e herói eu não sei também, mas treta não faltou. Sim, teve os Vingadores Secretos dele também, né? Você que estava lendo recentemente também os Vingadores Secretos, Luiz. Eu ainda tô faltando o arco que ele. Agora que ele aparece no finalzinho, quando o Capitão América meio que deixa pra ele. Agora que eu tô começando esse arco. Ele não tinha aparecido até o momento, não. Deus me livre. Cara, eu queria retomar um negócio que tu tava falando. Essa interação que ele teve quando era membro, enfim, catou lá uma moça lá no Thunderbolts e tal. Essa parte que ele é membro dos Thunderbolts é retomada assim de uma maneira interessante. Eu não sei se é como se ele já tivesse acabado de sair do grupo e retomaram dali. No Velho Gavião Arqueiro, que é a minissérie que pega o universo ali do Velho Logan, em que toda aquela queda dos super-heróis e tal se deu quando os Thunderbolts. Eu não sei se falar isso é spoiler, eu acho que não, né? Não. É quase que um É, Thunderbolts mesmo, né? Os vilões se unem e vão de galera então, em cima dos heróis. Os Thunderbolts, eles estão lá com os Vingadores, enfrentando os vilões, eles traem ali no meio da batalha, e aí ele vai caçando, e é caçado também, no caso, pelo mercenário nessa série, e ele é tratado como tem esse conceito mainstream aí dele de ele é o Vingador sem poder, ele só tem arco e flecha. E quando acabar as flechas, vai enfrentar como? E aí, só que assim, ele tá numa caçada. Seria um filme excelente de ação se fosse filmado assim, né? Mas eu achei aquela minissérie sensacional. Essa eu não li não, mas eu sei que é muito boa pelos comentários. A gente chegou a comentar dela num pilha há algum tempo. Eu não ali não, foi o Marcos que leu, se não me engano, quando a Panini publicou aqui. E outra coisa também, a gente não pode esquecer aqui de dois momentos muito importantes do Gavião Arqueiro, né? O primeiro é a mensal dele do Matt Fraction, que é um escritor que eu não gosto, mas aqui ele acertou muito bem, fortemente mesmo, né? É um gibi que é muito divertido, assim, ele começa muito bem, mas ele pega ali a fase em que o Fraction e a esposa brigam com a Marvel, né? E aí o final acaba, começa o gibi seguinte, acho que é o Lemay que escreve até, e quando tá pela edição 4 ou 5 é que sai as últimas edições do Gavião do Fraction. E convenhamos também, muito desse sucesso, né? Muito da pegada legal do gibi é do David Arra, esse desenhista espanhol, que tem uma pegada de designer muito forte também, né? Ele é designer gráfico.
E é um baita gibizinho, assim, tem um humor legal, ele meio que retconeia algumas coisas do Gavião, mas ao mesmo tempo ele deixa uma pegada boa, assim, do personagem, seja de humor, seja da caracterização mesmo, né, do personagem. Aquele cara que quer ajudar, mas tem que ser nos termos dele, ele compra o prédio todo para fazer frente lá àquela máfia do casaco, né, esqueci como é o nome agora. Eles usam aquelas roupas da Adidas, né? Aquele estereótipo do mafioso do leste europeu que vai para os Estados Unidos, deixando todo mundo de bro. É bem legal. A gente tem também aí nesse item. Parece um pouco a segunda temporada do Demolidor, né? Também tem Sim, esses capangas aí. com um humor mais refinado, né? Mas sim, é isso mesmo. E a gente tem aí, já tem aí nesse contexto a Kate Bishop, né? A Gavião Arqueira, que aparece lá nos Jovens Vingadores, que o Luiz já mencionou. E ele tá passando a tocha, convivendo com ela, enfim. Tem uma relação boa ali de mestre e aprendiz, que nunca foi um mestre e aprendiz, há uma cumplicidade, às vezes ela é muito mais maternal, paternal até com ele, do que ele é um bebezão, enfim, tem umas coisas que são muito boas ali. Infelizmente não acabou tão bem, a fase seguinte já não é tão boa também, e não andou muito não. Rendeu um boneco muito bom da Marvel Select, infelizmente fora da escala que eu coleciono. Mas a gente vai ter em Guerra Civil, um grande momento ali. Eu acho que o Bendis está enrolando bastante, mas ele está com ideias muito boas. E narrativamente, principalmente, né? O David Marques, que é o desenhista dessa época, é egresso ali do Homem-Aranha Ultimate que o Bendis escrevia, né? O David Marques apareceu ali, a Sarah Pichelli também. O Bendis foi levando para outros gibis que ele escrevia. E aqui em Guerra Civil 2, a gente vê, né, que o Bruce Banner, quando consegue se livrar do Hulk, ele diz ele entrega uma flecha com ponta de adamantium pro Clint Barton e diz assim, ó, se você achar que eu posso voltar a ser o Hulk, você vai me atirar em mim aqui na testa com essa flecha de tal jeito. Ah, mas por que eu? Primeiro porque você é o cara que tem a mira pra me acertar de longe com o Hulk. E segundo, que você é o cara que faria isso, porque sabe que é a coisa certa a ser feita. E narrativamente é muito bem contado. Repito, Bendis está com uma ideia muito boa ali, mas a arte, a forma como o David Marques conta essa história, né? Relata visualmente esses momentos na história, eu acho que rendem muito mais do que o plot do gibi em si. E aí a gente não sabe em momento nenhum se realmente o Bruce Banner naquela hora ia virar o Hulk ou se ele não ia virar, né? Ali logo depois da fase do Mark Waid no Hulk, aquela fase acho que é Indestrutível Hulk, né? Que, pô, bicho, é muito legal aquilo. Você vê que o Gavião fica com um remorso mesmo, né? Pô, parceiro Tu, deles, tu Vingador. sabe, tu sabe que essa decisão aí não é muito amada pelos fãs, não, né? O pessoal que gosta de ler Marvel não. Ah, mas eu acho isso bem a cara do Gavião, sim, sabe? Ele já tomou decisões amargas em outros momentos também e Sabe o que eu acho engraçado? Ele tem uma interação interessante com o Hulk no desenho dos Vingadores. sim, eu ia chegar nesse ponto, né? Faz um paralelo aí, né? Um reverso dessa fase que ele meio que é o parceiro mesmo do Hulk, né? Ele conversa com o Hulk, tem uma paciência, ele sabe se comunicar com o Hulk no desenho. Aliás, esse desenho, todo episódio do Avante a gente comenta, né? Como é bom, como é legal e como vale a pena ser assistido. Se você subestimar ali pelo traço, porque parece uma versão de Liga Sem Limites, e você não viu Liga Sem Limites, né? Porque sabe que Liga Sem Limites são excelentes desenhos animados. Esse desenho animado é um gibizinho gostoso mesmo aí, tá aí no Disney Plus, tem nos meios mais alternativos também aí, a gente consegue um link fácil se você quiser. E, pô, eu gosto muito também desse Gavião do desenho. E ele também toma decisões difíceis no desenho, né? Não vou dar spoiler não, principalmente da terceira temporada, mas ele merecia até mais espaço dentro do desenho ali, pela forma como o Chris Yost, né, que é o escritor que
é produtor também do gibi, produtor do desenho animado. Tá, é quase que uma participação especial de luxo ali do Gavião Arqueiro, que não vai ser tão desenvolvido assim, mas tem bons momentos. Enfim, e quando ele acerta, né, essa flecha no Bruce Banner, pô, cara, você sente mesmo o peso da decisão dele ali e tudo mais. E realmente, bem lembrado, Luiz, causou ali alguns problemas com, com os fãs. E outro grande momento do Gavião Arqueiro é o Liga Vingadores, né? Comentamos recentemente no Pilha. Ele salva o dia no final. Ele na batalha lá com o Cão, né? A flechinha dele lá que vai resolver tudo. Não vou entrar em muito mais detalhes, não. A gente comentou disso no Pilha recente que a gente falou, né? Do um ano de morte do George Pérez. Na época ficamos devendo esse programa. E a gente comentou recentemente principalmente, né, sobre o recorte de Liga Vingadores. E o Joel lembra muito bem que é o Gavião Arqueiro que vai salvar o dia mesmo, lá no final das contas. Luiz, quer falar mais alguma coisa? Quer pontuar mais alguma coisa aí? A gente já pode ir pro final. Eu queria fazer um comentário que, assim, a Gavi Arqueira é uma personagem, não vou dizer de nome repetido, mas é um sidekick que vai ser principal, ter sua independência, né? Da esteira aí que surgiu com o Miles Morales, né? Que é um outro Homem-Aranha, e a Miss Marvel, que é uma outra, a Kamala Khan, que é outra Miss Marvel. E ela foi a que teve o futuro, assim, de pós-transmídia, né? Mais rápido, né? Que ela teve. Eu não sei se a série dela foi antes da Miss Marvel, mas ela que tem o maior potencial de ser usado. Porque a gente não sabe quantos filmes vai ter a Capitã Marvel, então ela provavelmente em algum momento a Kamala Khan se junta, a Arqueira num Jovens Vingadores, ou nos Vingadores do Futuro, né? Pra ser a base dos próximos anos, né? Ou não, né? Porque o pessoal já não tá curtindo os filmes que estão sendo feitos, né? Agora a moda é filme de game. Não sei se vai ter mais 10 anos de MCU pra gente aguentar, não. Agora que tá chegando nas adaptações que a gente gosta, né? Dinastia Kang. E esse desenho acerta também na veia, né? Na caracterização do personagem e tudo mais. Só uma nota aqui também, né? Saiu recentemente, né? Antes desses Thunderbolts atuais, o Novos Vingadores da Costa Oeste, que foi bem nessa pegada doida mesmo, meio que um Occupy Avengers, né? Que foi da Kelly Thompson escrevendo. Que a gente tem os dois Gaviões Arqueiros, né? A gente tem alguns personagens novos, que eu não vou me lembrar o nome de jeito nenhum, bem esquecíveis. A Gwenpool, e a gente tem um outro personagem que é o MODOK também, mas não é o MODOK cabeção. É um cara loiro que é um organismo projetado apenas para beijar, né? O cara desse MODOK é de Kiss. E todo mundo se apaixona por ele quando chega perto. E aí tem um monstro gigante acho que é São Francisco, não lembro agora, é uma cidade de praia dos Estados Unidos. Tem o Jeff, o tubarão terrestre, né? Que é o tubarão com patinha de cachorro lá, que a Kelly Thompson criou também. Nossa, isso aí deve ser excelente. Só os catadão. Meu amigo, isso é uma. Vingadores com catadão são os melhores Vingadores que tem. Exatamente, pega quem tem na hora, repita. Não existe coisa mais Vingadores do mundo do que cata quem tem aqui e vamos todo mundo pra porrada. Tipo assim, sabe jogar futebol? Sei, então entra no time, toma a camisa e vai pra pelada. Enfim, é uma série que foi curta, né? Não fez sucesso, não. A galera tem um hate aí pra ser aquele Thompson, por ser mulher também, essa besteirada toda. Mas o Clint faz o seu papel ali na série e faz bem. Bom, acho que a gente já deu aqui um apanhado legal da trajetória deste grande Vingador. A gente pode fechar por aqui. Eu quero saber de você, Luiz. Qual é a pauta do próximo? Não temos mais próximo. Já esgotamos tudo que a gente podia falar sobre o Gavião Arqueiro. Infelizmente, hoje já é o primeiro e também o último episódio do Aljava de Bis. Acabamos com todas as flechas no nosso Aljava. E ficamos por aqui. Quem sabe a gente possa gravar um segundo, caso o pessoal compartilhe, comente, goste desse episódio, a gente grave, sei lá, da Gavi Arqueira, do Cachorrinho Pizza, ou de outros grandes Vingadores, né?
Doutor Druida, a Mulher-Aranha Carpenter, né? O O, Valete de Copas. o Cavaleiro de Copas eu quero gravar. É, do Gilgamesh também. O Relâmpago Vivo também. Ah, Relâmpago Vivo, pô, top. Top 10, assim. Personagem de todos os tempos. Grande Toshumana, participação no Vingadores sem reedição. Toshumana original também. Que, sabe, assim, não é um personagem tão B assim, né? Dos Vingadores, um dos principais, mas é um episódio seria interessante ver a trajetória da equipe, que ele entrou, sei lá, nos últimos menos de 15 anos e se tornou um dos principais líderes da equipe, e também dos Thunderbolts. Luke Cage também seria um interessante, um episódio único do. Primeiro escalão da Marvel. Tem série, tem adaptações para videogame e tudo mais. Dono da mansão, inclusive, né? Comprou a mansão lá toda explodida. Então, esse é o atual prefeito de Nova York, repito. É bom, mas eu quero agradecer aqui ao Luiz pela participação nessa realização de um sonho, uma marca aí na podosfera nerd brasileira, provando que o Gavião Arqueiro é um baita personagem, ele enche sim um podcast de mais de 1 hora de duração. Tinha espaço para mais, mas infelizmente não teve patrocínio aqui, né? Ao longo dessa gravação a gente tentou aqui, eu recebi vários nãos. E eu ainda espero, inclusive, a resposta do Dan Slott para gravar com a gente. Não sobre o Gavião Arqueiro, que ele nunca escreveu. Mas, e lamentavelmente o desprestígio, né? Se vocês ouvissem mais o nosso podcast, talvez a gente não tivesse que cancelar esse também, né? Se essa desculpa vale para Panini, vai valer para a gente também.